E então vamos aqui para o nosso quadro branco. Então, eu peço que me interrompam, tá, gente? A qualquer momento, se qualquer dúvida, só falar e a gente começa a discussão. Se alguém tiver alguma consideração a fazer, é só ir falando aí que a gente inicia aqui o nosso debate aqui, tá bom? Então, hoje eu pretendo trabalhar com vocês o limite do ponto de vista agora de conta, tá? A gente vê uma parte gráfica, né? Falei para vocês dos limites, né? No pontinho lá, né? Quando existe o limite, as motivações geométricas, chegamos à definição formal, né? De limites. E aí eu queria hoje estar fazendo umas continhas com vocês, e aí é o cálculo efetivo, né? Do limite. E falar um pouco de continuidade e apresentar para vocês, né? E tentar com que vocês compreendam que todas as funções elementares, né, básicas, elas são contínuas. Então as contas de limite com elas são triviais, né? Por exemplo, bem, a nossa grande amiguinha é f de x igual a x quadrado, tá? Então, como é que quero que vocês entendam assim, ó, que limite, por exemplo, f de x, né, que é igual a x quadrado, é uma função que está definida para todo número real. Então, se você for calcular f de x ao quadrado, quando x tende a 2, por exemplo, eu quero dizer que, como essa função é contínua, e esse 2 aqui não é. E aí eu vou estar explicando para vocês que não é um elemento fora do domínio dessa função, no final das contas, é só você pegar o 2 e jogar aqui mesmo. Quando x começa a tender a 2, x ao quadrado tende a 2 ao quadrado, que é 4. E no fundo a gente jogar o f, calcular o f de 2 mesmo. Então, todas, né, as nossas funções elementares, gente, e elementar que eu falo é o quê? Ó? É a função é, seno de x, cosseno de x, todas as trigonométricas, né? Tangente de x, né? Suas inversas, né? Arco, seno, x, tá? Arco, cosseno de x, arco, tangente de x, aqui estão as trigonométricas, exponenciais, né? Com qualquer número elevado a x, essas funções aqui. O que mais? As potências de x, ó, x elevado a qualquer número real aqui, tá? Então, aqui estão bem, as funções, as inversas, né? São os log na base A, tá? De x. E será que eu estou esquecendo alguma aqui? As de raiz, professor, raiz de par e ímpar, né? As raízes, de certa forma, estão aqui, né? E a raiz é Verdade. x elevado a. Isso aqui é bem geralzão, né? Essas funções aí. Então, essas funções, gente, é que eu chamo de funções básicas, tá? E as polinomiais, né? Que seriam os polinômios. Eu vou colocar aqui, ó. P de x igual ao somatório vou botar um polinômio aqui, ó, por exemplo, an, x, an, mais, né, os polinômios aqui, ó. A1x mais A0, tá? Polinômios. Que, na verdade, os polinômios, gente, as funções, basicamente, isso aqui é uma revisão de função, né? Eu acho que não me falta mais nada, não. Deixa eu ver o que é. É, acho que está tudo aqui, né? O que? As funções que a gente conhece, trigonométrica, porque nesse curso a gente vai aprender umas funções novas, tá? Que vou estar apresentando, né, umas funções que envolvem série e tal para vocês. Mas as funções básicas que a gente conhece são as trigonométricas, estão todas aqui, todo o universo trigonométrico está aqui, né? Exponencial, logarítmica e polinomial, né? As potências de x. No fundo é isso, tá, gente? Se você souber o gráfico de todas essas funções aqui, você já sabe, né, sei lá, quase 100% das funções que a gente vai, né, trabalhar basicamente no curso. E aí o que acontece, gente? É, isso aqui é como se fossem os tijolinhos, os pilares para a gente criar as funções mais complexas. Então a gente tem
esses tijolinhos aqui, e a gente, a partir dessas funções, as funções mais complexas, a gente manufatura como? Somando, né, através de operações de funções. A gente ou soma duas funções através da soma do produto, da diferença, né, e do quociente entre f com uma função g. Tá? Essas são as manufaturas. Né? E são as únicas formas de manufaturar novas funções, é isso, é usar as propriedades básicas, as operações básicas, soma, multiplicação, né, divisão, cadê o símbolozinho, divisão, e a diferença, né? Aí você pega essas funções e começa a danar. Uma outra coisa é pegar uma e colocar dentro da outra, né? É colocar uma dentro da outra, que é a composição, que você tem, que a gente chama de F bola G. Aí é composta, vou botar uma bolinha aqui, ó, tá? Então, a partir dessas funções, gente, todas as demais funções, elas são manufaturadas a partir dessas operações, tá? Então, não tem muito o que fazer, não, né? Ah, você quer inventar uma função complicada aqui, ó. Sei lá, seno, por exemplo, assim, a log na base 10 da raiz cúbica do seno ao cubo de 3x mais raiz de x mais 1, por exemplo. Essa função, sei lá, malucona aí, né? Isso tudo dividido por tangente sei lá, de 2 elevado a x mais raiz de cúbica de x mais ao cubo menos... Mais, acabou, mais 1 aqui. Bom? Olha que função malucona, né? Nossa, essa função malucona e tal. Mas simplesmente, olha só, o que foi que a gente fez aqui, ó? Isso é uma manufatura, né? A gente usou as operações básicas. A gente tem... Bem, eu vou falar dos polinômios, né? Como é que a gente monta os polinômios? Os polinômios a gente monta, na verdade, os polinômios eles estão nessa classe aqui, ó, né? Do x a n, as potências de x, tá? E aí o que acontece? Se você pega uma potência de... Bem, lembrando, né, gente, que as funções constantes, né? Tem que lembrar que a função constante. Então, os números são funções também, né? A gente pode estar tomando assim, f de x igual a 7. Ó. Então, são funções. Então, os números, eles entram como funções. Eu vou botar aqui os números reais aqui, ó. Tá, né? Qualquer número real é uma função também. Entram funções constantes. Então, por exemplo, um polinômio x ao cubo mais 2x menos 7. Esse polinômio aqui nada mais é do que pegar uma função à potência de x, ó, né? Aí, essa aqui é uma função elementar básica, né? O x é uma função elementar básica. Aí eu multipliquei por essa função que é constante, aí a gente montou essa função aqui, ó, né? O menos 7 é uma função elementar básica, uma constante, e aqui são soma de três funções, né? Elementares. E aí, então, desse universo aqui, ó, de funções, você monta qualquer outra lá. Então, os polinômios, eles estão dentro dessa classe aqui, ó, né? São somas de potências de x com as funções constantes, ó, somas e multiplicações, né? Das funções constantes. E aí, isso daqui surgem os polinômios, usando as operações básicas. Aí tem as funções racionais, né? Porque já que você criou os polinômios, você pode dividir um polinômio por outro, né? X ao quadrado mais x mais 1. Aí, olha só, né? Então, isso tudo aqui está nesse universo de potências de x com constantes sendo multiplicadas, somadas e divididas, né? Aí surgem as funções racionais. Então, organizando a cabeça de vocês, de novo, né? Tem esse tronco de funções aqui, ó, né, que é o que vocês precisam saber. Então, até os polinômios podem esquecer por enquanto, né? Porque você tem que saber o pilar das funções, ó, né? O pilar das funções, na verdade, a tangente, ela está até um pouco fora, tá? Porque a tangente, na verdade, já é manufaturada de senos e cossenos, tá? Então, todo o universo trigonométrico, ele vem só de senos e cossenos. Tá? Secante, cossecante, cotangente, essas coisas todas já vêm dos senos e cossenos, tá? Então, se a gente for no pilar mesmo das funções, a gente vai ter as constantes, né? Seno e cosseno, e aí a gente monta todo um mundo trigonométrico e as inversas dessas duas funções, né? Arco seno, né? Arco cosseno de x, as exponenciais, as inversas delas, né? Que seriam log na base A, e as potências de x, ó, tá? X elevado a n aqui, ó. Né? Cujas inversas é x elevado a 1 sobre n, que aí acaba estando na mesma categoria de funções, né? Essas duas aqui. Elas e as inversas estão na mesma categoria. Então, isso aqui é o tronco mesmo, tá? Né?
dos gráficos aí para vocês estarem treinando. E as operações, né? Bem, é somar, diminuir, multiplicar, dividir, né? E compor, tá? Composto. E aí surge todo o universo do cálculo 1, surge a partir desse negócio aí. E essa nossa função maluca aqui, ó, nada mais foi do que, ó, então os polinômios aqui, ó, eles surgem a partir das funções básicas. E, por exemplo, a raiz cúbica de x ao cubo mais 1 nada mais é do que a gente pegar essa função básica, que é x elevado a 1/3, né, que é a raiz cúbica, e dentro dela a gente jogar o x ao cubo mais 1, né? Então a gente, ó, com a soma manufatura essa função, compondo, chega nisso aqui, ó. Depois você soma com uma exponencial, joga dentro de uma tangente, que são funções elementares, né? Aí criou esse denominador. Aqui, ó, x mais 1 dentro do x elevado a meio, somou com 3x, né, que já é um polinômio. Isso tudo dentro da função seno, né? E, bem, o seno ao cubo você pode entender que é o seno vezes ele 3 vezes, ou que é o seno, né, dentro dessa função aqui, ó, né? O seno de x aqui dentro. E a gente vai manufaturando, e assim as coisas vão ficando cada vez mais ilustradas. Aí pegou esse resultado, compôs, jogou dentro de um log, dividiu por essa que a gente já tinha manufaturado, e aí surgiu essa função malucona, doidona aí. Bem? E é assim que o mundo das funções são criados. Tudo saindo desse tronco aqui. Desse tronco com as operações, né, elementares de funções. E isso aqui vai ficar muito claro para vocês, gente, quando a gente estudar limite, como estudar derivada, né, estiver estudando derivada, que basta saber como são as derivadas exatamente dessas funções aqui, ó, só dessas aqui, para a gente saber de todas as outras. Tá? Porque a gente vai aprender separadamente como a gente deriva essas funções, depois a gente vai aprender como derivar uma função sob a ação dessas operações, né? Que é derivar uma soma de uma f com a g, né? A soma, o produto, a composição e a divisão. E como tudo é montado a partir dessas funções com a ação dessas operações, aí a gente vai saber derivar tudo, então. Bom, inclusive, bem, uma estratégia, né, é tentar seguir esse mesmo caminho com a questão das integrais e fazer isso. Então, se concentre nesse tronco aqui, ó, e nas operações ali para chegar nas estruturas complexas aí, tá? Então, isso aí é um breve apanhado aí sobre funções elementares, tá? E aí o que eu digo para vocês é que esse mundo de funções, todas essas funções, inclusive essas aqui, ó, todas essas funções, o mais abstrato que elas sejam, se você chegar, tá, e for fazer, né, você pega uma função desse tipo aí, f de x, né, que foi criada naqueles moldes ali, né? Tem muita mudanças de leis, tá? Eu estou sendo... Bem, as elementares, essas daqui, gente, todas elas, ó, todas elas. Se você for calcular o limite de qualquer função dessa, quando x tende a um a, né, e aqui tem eu vou acentuar esse a aqui no domínio da função, tá? A pertencente ao domínio da f. Vermelho aí, ó. Nada mais é do que você chegar aqui, quando o x vai para a, né, isso aqui vai para f de a. É você jogar o a dentro da função, não tem o que fazer não. Beleza? Então, e por que isso, gente? Porque essas funções, todos os gráficos dessas funções não tem ruptura, eles não quebram assim, né? Não tem essas rupturas em pontos do domínio. Tá? Então, para você criar uma ruptura, você tem que fazer um malabarismo. Tá? E aí o ponto sai do domínio, e aí a função não está mais definida, então são coisas... Ô, professor, rapidinho. Pode falar. Uma função de tangente, ela é contínua? A função ela é contínua. Ué, Tá? Ela é contínua. Ela é contínua por quê? Eu falei isso na aula passada, que a continuidade a gente só discute em pontos do domínio da função. Então, eu vou estar postando o gráfico da tangente aqui para vocês. Ó. Tangente x. Tá? Aí o gráfico da tangente. Tá? Eu vou estar colocando, por exemplo, x igual a
a π sobre 2, ó, que é essa reta aqui, ó, tá bom? Então, essa reta aqui é o... Eu consigo configurar aqui esse layout, objeto, janela de visualização. Vou tirar essa malha aqui. Fiz. Os rótulos aqui. Unidade, vou botar aqui π sobre 2. Bom, o que acontece aqui, ó? A tangente, bem, isso aqui se repete, né, gente? A gente tem π sobre 2 aqui, ó, e aqui tem uma outra assíntota aqui, ó. Tá? Esse troço está errado aqui. Enfim, eu vou... Direção, exibir números. Eu vou tirar isso aí. Origem, pá. Não entendi muito bem aqui, não, esse negócio. Enfim, aqui é o π sobre 2, tá? Isso aqui se repete para frente, né? Essa função periódica e tal. O que acontece nesse ponto aqui, ó? Esse ponto ele não pertence ao domínio. Tá? E quando um ponto não pertence ao domínio da função, a função ela pode ser, a gente não tem controle nenhum do que acontece ao redor dele. As funções básicas, né? Na verdade, a gente conhece elas, né? E no π sobre 2, a gente não discute a continuidade. Alguns livros de cálculo, eles falam, a função é descontínua aqui. Tá? Mas uma coisa é função tangente, tá? Outra coisa é você querer dar uma imagem para esse ponto aqui, ó, para o π sobre 2, e aí deixa de ser função tangente. Então, qualquer imagem que você dê ao π sobre 2 na tentativa de criar uma função contínua, você não vai conseguir. É o que a gente fala que a tangente ela não tem uma extensão contínua no π sobre 2 mais múltiplos de π, né? Bom, então, deixa eu ver se eu consigo aqui explicar para você aqui um pouquinho mais. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Ó. O exemplo é a função 1 sobre x também. Ó, né? O gráfico dela é uma coisa assim. Ó. Inclusive, hoje eu quero tratar em detalhes essa função aqui com vocês. Tá? O gráfico dela é isso aqui. Ó. Essa função, f de x igual a isso aí, ó, ela não está definida no zero. Tá? Quando a gente escreve só a lei dela, como eu já expliquei para vocês, está implícito, né? Porque uma função, para você definir uma função, você tem que dar o domínio dela. Nesse caso aqui, ó, é o maior conjunto, né, dos números reais ao qual isso aqui faz sentido, que é os reais menos o zero, né? Para os reais. Será que é assim? Para os reais. Tá? E ela pega o número x e leva aqui em 1 sobre x. Essa é a lei dela aqui. Ó. Significa que só ela tem essa lei. Bom, mas essa função, se você coloca essa função só com essa lei aqui, ó, ela na verdade é essa coisa aqui. Ó. E essa função ela é contínua. Tá? Porque no zero, que não pertence ao domínio dela, a gente não discute continuidade. Não faz sentido discutir continuidade. E aí, em qualquer ponto do domínio dela, ó, ela como qualquer outra, né, função manufaturada a partir das funções elementares, se você está num elemento do domínio, a não ser que você crie um malabarismo ali de querer mudar, né, inserir pontos no domínio dessas funções que você vai manufaturando ali, naturalmente. Tá? Então, se você afasta um pouquinho para frente aqui, ó, eu pego esse A aqui, ó, um ponto A qualquer, ó, né, aí eu vou olhar aqui, ó, esse A maior que zero, qualquer número A maior que zero, menor que zero, se você sobe no gráfico aqui, ó, a imagem é 1 sobre A, né? Aqui é 1 sobre A. Essa função ela pega o A e leva no 1 sobre A. Está tudo bem definido. E nesse pontinho aqui do gráfico, ó, o gráfico não rompe em lugar nenhum. Por mais próximo do zero que você esteja, o cenário é esse mesmo. Né? Se você pega um x aqui à direita e faz ele tender a A pela direita, tá?
caneta falando aqui. O que vai acontecer aí é que essas alturas aqui vão tender para isso aqui vai tender para f de a e pela esquerda também, ó. Tá? Então, basicamente, é só jogar o a dentro da função, ó, né? Que é esse aqui, ó. Você, o limite de uma função, quando x tende a A, se esse a está no domínio da função, isso aqui vai para o f de a. Isso aqui, né? Isso aqui para as funções, para as nossas funções elementares e, basicamente, tudo que é composto a partir das funções elementares por isso aqui, ó, tá? Por soma, diferença, multiplicação, divisão e composição. Bom, aí eu vou estar explicando para vocês os percalços que acontecem. Porque quando você compõe, por exemplo, uma função com a outra, às vezes você está indo no domínio de uma, ela está bem definida, mas aí ela já bagunça a outra que ela está dentro. Então aqui tem um certo cuidado na composição, mas aqui bem, no geral, eu posso dizer com certeza que para as funções básicas, todas elas são contínuas. E aí as funções, e a soma de funções contínuas, diferença, multiplicação, também são funções contínuas, tá? E aí é só você ir lá no domínio dela e fazer isso aqui que vai funcionar também. Até por propriedade, né, que aqui eu não vou provar em detalhes para vocês. Mas eu concordo com você que tem essa dúvida do zero aqui, ó, tá? O que acontece aqui nesse zero? Nesse zero aí acontece a seguinte. Deixa eu ver. Vocês estão por aí, gente? Estão me ouvindo? Sim, 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 sim. É que de vez em quando tem que vir aqui, senão eu posso estar falando sozinho. Eu acabo caindo lá, nem não vejo lá que perdi eu desloguei. Então vamos lá. O que é que acontece, por exemplo, com essa função a 1 sobre x, se você quiser. Bem, a gente pode definir uma função que é 1 sobre x e ter uma imagem para o zero? Sim, ó. Eu posso criar uma função aqui, ó. Vou criar uma aqui, ó, uma h de x, ó, igual a. Ela é igual a quê, ó? Ela vale 1 sobre x quando x é diferente de zero. E eu quero dar uma imagem para o zero, tá? Quando x for zero, aí você tem. Bem, ele tem que ter uma imagem. Escolha o que você quiser aí, ó. Né? Que imagem você quer dar para o zero. Né? Sei lá, vou dar né, um valor aqui, π. Tá? Ela vale π quando x. Então, o gráfico dessa função é o quê, ó? É isso aqui, quando x é diferente de zero. E no zero vale π, ó. É a bolinha aqui bem no π. Tudo bem? Isso é o gráfico da h. Essa h, ela é essa função f aqui, ó. Não é. A gente fala que é uma extensão dessa função, porque agora a h está definida, né? O domínio dela é maior do que o domínio da f. Aí, quando o domínio de uma função é maior do que o de uma outra, e ela mantém a outra naquele domínio dela, a gente chama que é uma extensão. Na verdade, tem até uma notação para isso, que é colocar um chapéu em cima, assim, tá? Geralmente para indicar uma extensão. Eu peguei aquela f e aumentei o domínio dela. Ela não estava definido por zero, mas agora está. Tá? Então, essa nossa f chapéu aqui, ó, que é uma extensão da função 1 sobre x, agora ela está definida no zero. E aí o zero entra na discussão da continuidade. Tá? Beleza? E aí, essa função f chapéu, ela é contínua no zero? Não é. Tá? Porque agora, né, para valer a continuidade, o limite de f, né, de x chapéu, quando x tende a zero, isso deveria ser o quê? F chapéu de zero. Né? Até porque para discutir a continuidade, ó, de continuidade, tem que fazer sentido f de a. Né? Aí, para fazer sentido f de a função, o a tem que estar no domínio para poder aplicar f aqui. Ó. No caso de 1 sobre x, ó, o zero não está no domínio, ó, não faz nem sentido a gente falar de f de zero, né, para dizer que o limite aqui é igual a f de a. Tá bom? Então, a gente acaba aqui reservando que a gente só discute continuidade e pontos do domínio da função. E aí, essa função aqui, ó, ela é descontínua. Tá? Por quê? Porque o limite, bem, o f de a está definido, né? O f de a é π, que é o E0, né? F de 0 é π. E esse limite não existe. Tá? O limite não existe no zero. Tá? Uma função, gente, bem, aí você fala assim, professor, mas
o limite, a não existência do limite, ele continua não existindo mesmo se não tivesse definido o f de zero. Aí, por que não definir a continuidade, né, desse jeito aí? Porque senão desse jeito, você estaria dizendo que essa função aqui é descontínua também, né? Por exemplo, a função que o gráfico vem aqui, ó, aqui no zero tem uma bolinha, ó, né? Tá? E o que vocês acham dessa função aqui, ó? Que função é essa primeiro, né? E é bom vocês treinarem, né, de desenhar gráfico e escrever as funções que a gente desenha aqui, ó. Essa função aqui, gente, ela é uma função que ela não está definida no zero, ok? Ela está definida no zero. Mas os limites laterais existem. O limite pela direita é zero, o limite pela esquerda é zero. E é claro que o limite, né, de f de... vou chamar essa função de g, tá? De g de x, quando x tende a zero, o limite dessa função é zero, né? Pelo gráfico, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá? E zero é diferente de f de g de zero. Só que isso aqui sequer faz sentido. Ó. Como é que você vai comparar o zero, que é o limite, com a imagem do ponto aqui, que sequer faz sentido isso, né? Isso aqui nem existe. Então, como é que você compara uma coisa que existe com algo que não existe? Então, tem gente que... Tem livros que dizem que essa função é descontínua na origem. Tá? Porque a imagem não existe a imagem no zero, né? Então, para mim, não faz nem sentido dizer que isso aqui é descontínuo, porque eu não vejo ruptura no gráfico. A questão é o seguinte: essa função aqui, ela tem chance de ser estendida, né, para uma função contínua, que é a gente simplesmente chegar aqui e pintar a bolinha, né? Que é o que a gente fala que essa função ela tem uma extensão contínua. Então, inclusive, isso é a definição, né? Uma função ela tem extensão contínua quando o Ô, limite no... professor, Oi. você tá falando de descontinuidade removível, um negócio assim? Isso aí, Ah, exatamente. É isso entendi, aí. entendi. E aqui é essa nomenclatura, né? É porque eu estou acostumado com a extensão contínua. Né? Então, que não seria descontinuidade, né? Essa função, o limite existe no ponto, tá? E aí você consegue definir, no fundo, gente, isso é até uma técnica para criar algumas funções abstratas e matemáticas. Tá? Às vezes a função não está definida no ponto, mas o limite da função no ponto sugere uma imagem boa para você dar a uma extensão dessa função, né? Que é simplesmente chegar aqui e pintar essa bolinha, beleza? Então, se você pinta essa bolinha aqui, você acaba dando aqui a G uma imagem que estava faltando para ela. Mas, ô, professor, você teria Oi. que usar outra função em cima dessa, né? Porque o domínio dessa não pode ter zero, Não mesmo que pode, você tente. exatamente. E aí, que função é essa G aí? Ó? Né? Essa função G, e aí, inclusive, já entra bem no que eu queria já estar falando com vocês, né? O que seria o gráfico dessa função? Como é uma forma inteligente da gente definir essa função aí? Ó? Bem, existe uma forma, essa aqui é a reta y igual a x, né? Então, existe uma forma grosseira, que é você definir essa função assim, ó, é dizer que a nossa função g, né? É dizer que g de x é explicitar o domínio dela, ó. Ela está definida dos reais menos o zero. Aí você está dizendo, olha, você não pode jogar o zero, que o zero não pertence ao domínio dessa função. Ok? E g de x é igual a x. Tudo bem? Tá aí essa função. Nossa função está bem definida. Ok, gente? Então, dessa forma, usando essa lei, eu tenho que dizer o domínio da nossa função. E aí, portanto, o gráfico dessa função é exatamente isso aqui. Ó. Vocês concordam ou não? Bonitinho aí? Agora, existe uma forma bem legal de definir essa função, que é é definir ela simplesmente pela lei dela. E eu já expliquei para vocês, né, que quando uma função... Bem, toda função ela tem três ingredientes. Né? Toda função g ela tem o domínio, ela tem um contradomínio e tem uma lei aqui, ó, né? Uma lei que vai dizer como ela vai pegar um x aqui e associar a um elemento, a um g de x aqui, ó. Né? Aí tem uma lei aqui, uma regra que vai
Na verdade, a lei é isso aqui tudo, né? Como se fosse, pega o x e vai levar na g de x, ó. Isso aqui é a lei que a gente fala da função. Uma função, se ela perde, né, se não tiver explícito qualquer ingrediente desse, a função está mal definida. Tá? Apesar de que, também já expliquei para vocês, que uma função ela pode sim ser definida só a partir da lei. Né? Então, quando você escreve uma lei qualquer, já se sabe que o contradomínio, né, a gente já assume que é os reais, então isso está implícito. E o contradomínio e o domínio dela é o maior conjunto de números reais, né, do qual aquela lei faz sentido, né, do que você pode aplicar aquela lei. Então é possível esses ingredientes, né, eles serem dados de forma implícita. Tá? Então, o que acontece? Então, essa função aqui ela pode ser explícita, dada só por uma lei. E a lei é a seguinte, ó, olha que truque legal. Ó. G de x, se eu escrevo só essa lei aqui, gente, essa lei, isso aqui é a função toda. Né? É pintadinha aqui na origem, aqui, ó. É a função, a identidade, né, como a gente já conhece. O domínio os reais, o contradomínio os reais todo e tal, e tal. Agora, olha só, gente, eu vou multiplicar isso aqui em cima por x e embaixo por x, ó. Ok? E por que eu fiz isso? Porque isso aqui, olha só, essa expressão aqui, ó, essa expressão ela é o seguinte, ó. Essa expressão, quando o x é diferente de zero, né, como o x, né, bem, uma coisa diferente de zero dividida por ela mesma é igual a 1. Ou seja, quando o x é diferente de zero, na verdade isso aqui vale 1. E a gente tem exatamente x. Né? E quando o x for zero, você não pode usar o x igual a zero, senão você vai estar dividindo por zero. E divisão por zero não existe. Tá? E tudo bem, gente, com a divisão por zero? Então eu dou uma explicaçãozinha. Bem, na dúvida eu vou explicar daqui a pouquinho essa coisa da divisão por zero. Então, essa expressão aqui, ó, que é x ao quadrado sobre x, essa função ela é a função, que é a lei que determina essa função inteiramente. Tá? Então, que função é essa aqui? Ó? Essa função ela não permite jogar o zero, portanto, o domínio dela é os reais menos o zero. E quando o x for diferente de zero, você pode cancelar um x desse, e essa função ela é isso. Tá? Ela vale x quando o x for diferente de zero, né? E o zero não pertence ao domínio. Ah, não. Isso aqui é igual a x para x diferente de zero. É só isso que eu tenho para dizer. Aí o zero, né? E zero não pertence ao domínio da g. Entenderam aí ou não, gente? Isso aqui é fundamental para o limite, tá? Que eu vou estar usando isso aqui para a gente fazer limite. Professor, explica de novo. Né? Eu vou explicar aqui. Porque isso aqui, inclusive, já estava na minha cabeça para eu passar para vocês hoje. Bem, eu vou dar uma pausa, eu vou abrir um parênteses e vou logo resolver essa coisa do zero, tá? Explicar para vocês o que, o que é zero sobre zero. Tá? O que é o zero dividido pelo zero? Na verdade, o que é isso? Isso não representa um número. Tá? Se você quiser responder isso aqui, qualquer coisa que você coloque aqui, ó, se você botar 7, vai dar certo, né? No sentido de que isso vezes isso tem que dar um numerador. Então, 0 vezes 7 dá o numerador. Então, isso aqui está correto. Tá? Só que 0 sobre 0 também pode ser π. Porque 0 vezes π, né? Vocês lembram? Né? Porque 6 dividido por 2 dá 3, porque 2 vezes 3 dá 6. Ó. Então, isso aqui tá ok. E essa representação é única, tá? Então, né, isso aqui representa unicamente esse número. Né? Esse símbolo representa unicamente esse número. Esse símbolo não representa, ele representa todos os números reais, né? Porque 0 sobre 0, você pode colocar o número que você quiser aqui, ó. Pois 0 é igual a 0, esse cara vezes esse, vai dar 0 aqui, tá? Então, se a solução de um problema é 0 sobre 0, você não resolveu o problema, tá? Beleza? É como se alguém estivesse falando assim, onde é que está a agulha? Ah, a agulha está lá no palheiro, tá? Caiu no meio do oceano. Então, você sabe onde está a agulha, né?
a solução do problema. Então, se a solução do problema é 0 sobre 0, o cara fala, não adiantou de nada, porque isso aqui pode ser raiz de 2. Tá? Então, o que é que a gente diz? Que o 0 sobre 0, ele não representa um número, né? Ele não é um símbolo, não é uma fração e unicamente identificando um número, como é 6 sobre Indeterminação? 2. Oi? Seria uma indeterminação? É uma indeterminação do ponto de vista de limite, tá? E aqui é outra coisa, tá? Porque esse símbolo, lá em limite, ele tem um significado para a gente. Bom, mas em termos de fração mesmo, essa fração não existe. Tá? Não existe, o 0 sobre 0 não é um número. Entendeu? Ele não é uma fração que vai representar um número. Diferente do que é 3 sobre 0, por exemplo, tá? 3 sobre 0, isso aqui você pode substituir isso aqui por 0. Ou 3 sobre 0 já. 0 sobre 3. Tá? Isso aqui é um número, né? Que é o 0. Esse símbolo só representa esse número. Então, um pode ser trocado pelo outro. Onde tiver 0 sobre 3, você pode trocar por 0, porque definitivamente vale essa identidade. E é único, né? Você não consegue colocar outro número aqui para representar essa fração. Por quê? Porque só existe um número aqui que é 0, que vezes 3 vai dar o 0. Beleza? Ok? Da mesma forma que não existe um outro número que você coloque aqui, ó, que vezes 2 vai dar 6. Bom, então, de fato, essa fração aqui, isso é um número, isso aqui representa um único número, tá? Então, isso aqui não representa vários números e, portanto, faz sentido para vários números, mas não é um número único, né? Então, a gente não usa para nada ele. 0 sobre 0 não é nada, não é nenhum dos números, no final das contas, por causa disso. Bem, se você faz um número diferente de 0 sobre 0, aí que isso aqui não faz sentido mesmo, né? Porque qualquer coisa que você coloque aqui, ó, vezes 0 não vai dar 3, né? Então, isso aqui realmente não representa, é diferente de qualquer número real, de qualquer x pertencente aos reais. Tá? Então, divisão por 0 até faz sentido, né? Quando, aqui, ó, como é? Até faz sentido quando o numerador é 0, né? E não faz sentido algum quando o denominador é 0 e o numerador é diferente de 0. Bom? Então, isso em termos de identidade numérica. Tá? Identidade numérica. Daqui a pouco a gente vai ver que o 0 sobre 0, em termos de comportamento de fração, e aí isso aqui não quer dizer que é o número exatamente 0 dividido pelo 0, são números pequenos divididos por números pequenos. Eu vou estar explicando para você que a gente não tem como prever o comportamento de coisas pequenas dividido por coisas pequenas. Tá? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Que eu não queria que vocês tivessem dúvidas sobre a divisão por 0. Ô, professor, Oi. olha esse cálculo lá que o Gabriel botou lá no. Ah, O Gabriel sim. botou lá no chat lá. Olha aquilo lá. É pegadinha, pera. Ah, eu acho que eu já até sei qual é. Ô, isso é sacanagem, eu fiz aqui, parece dar certo. Brincadeira, dá certo, mas é porque divisão por 0 tu não faz, tu não pode concluir, tu para quando chega nisso. Não, sim, ó. O x é igual a 0 sobre 0, 0 elevado a 1 vezes 0 elevado a 0, que é igual a 1. Na verdade, esse x aqui, ó, bem, essa identidade. Deixa eu ver o que você fez aí. Você fez que 0 sobre 0 é igual a 0 elevado a 1 sobre a vezes, né? 0 elevado a 1 vezes 0 elevado a menos 1, não é isso? Deixa eu ver aqui. Aí depois você concluiu que isso aqui é 0 elevado a 0, que é igual a 1. Bom, né? Isso aqui, né, que você fez, né? Você escreveu que 0 sobre 0 é igual a 0 elevado a 1 vezes esse cara aqui inverso, 0 a menos 1. Bem, aqui já tem um problema, né? Que 0 a menos 1 é 1 sobre 0, né? Então, isso aqui não existe, né? Esse número aqui já não existe, por exemplo. Né?
colocando aqui. Esse cara aqui já não existe. Bem, mas vamos seguir. É um truquezinho legal mesmo. E aí você colocou. Aí conserva a base, somos expoentes, né? 0 elevado a zero. Isso aqui vai dar 1. Tá bom. É um truquezinho legal. Ou seja, qualquer coisa, né? Esse x aqui, né? Então é como se essa fração fosse de fato 1, mas ela pode ser qualquer coisa. Inclusive a gente poderia colocar um 2 aqui, né? Porque 0 vezes 2 dá 0. Aí seria uma prova de que 2 é igual a 1, né? Tá bom? Então, isso aqui ainda é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro, né? É verdadeiro por um lado, né? Porque se essa conta aqui, ó, ela é verdadeira por esse lado, porque isso vezes isso dá 0, ela também é verdadeira assim, ó, né? Porque isso vezes isso dá 0. E aí 2 seria igual a 1. Então, Professor, você está acabando com o meu conceito de matemática, cara. né? Pois é. Então o que acontece? Ó? Essa fração, ela não pode assumir dois valores, né? Se ela for igual a uma coisa e for igual a outra coisa, essas coisas seriam iguais, tá? Então não dá para você... Professor, Oi. então 2 é igual a 1 mesmo? Não, 2 não é igual a 1, não. Por quê, gente? Porque mesmo essa divisão, mesmo isso vezes isso, dando o numerador e você dizendo que está certo, se essa conta de baixo estiver certa também, aí o 7 vai ser igual a π. Ok? Você 7 igual concorda? a π e 2 é igual a 1. 2 é igual a 1. Aí o que acontece então, gente? Então, definitivamente, o que é que a gente faz? Ó? Essa fração, ela não representa número nenhum. A gente teria que escolher um número para ela, entendeu? Então 0 sobre 0, essa conta dá certa com qualquer coisa que você coloque aqui, ó. Porque isso vezes isso vai dar 0. Bom, isso vai dar certo. Só que ela não pode ser igual a mais de uma coisa, porque senão a gente ia chegar nessas bizarrices. Agora, que número, né, de todos os números que 0 sobre 0 pode ser, qual número mais conveniente a gente tem que assumir para o 0 sobre 0? Ok? Será que o 1 é o melhor, né, o melhor número a se assumir? Então, na verdade, qualquer número que você colocar para isso aqui, ó, vai dar um tiltzinho ali. Bom, né? Então, dependendo da teoria lá, é a mesma a coisa lá, tipo zero fatorial, né? Que é você tomar uma convenção para uma coisa que funciona bem, né? O zero fatorial igual a 1, ele traz vários benefícios, né? Poderia ser, poderia ser 7, não, né? Porque já tem um outro valor lá que dá, né? Tal. Mas, enfim, o, o zero sobre zero, né? Denominador zero. E aí, juntando todas essas informações, a regra é nunca divida por zero. Eu jamais divido por zero, nem com numerador nulo ou diferente de zero. Isso ele não tem, existe convenção nenhuma para o resultado dessas operações, qualquer coisa que seja dividido por zero, tá? Então, não existe isso aqui. Ó. Não existe divisão por zero, ok? Uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre zero elevado a zero também. Ó. Tá bem, esse número aqui não existe, né? Essa primeira identidade ela é falsa. Tem uns outros truquezinhos ali que eu posso estar mostrando para vocês. Tem uma coisa aqui, gente, que é sobre essa função aqui, ó. Porque o zero elevado a zero, aqui a gente fala assim, todo número elevado a zero é igual a 1. E se a base for zero, né? Você quer multiplicar o zero por ele mesmo zero vezes, né? Como é que seria pensar nisso? Então, existe uma... Aí que é legal aí você tá olhando o programa, que é você chegar aqui no software e estudar a função x elevado a x. Deixa eu... a gente estudar a função x elevado a x. Olha o gráfico dela aí, ó. Tá? Estão vendo aí? Então, a função x elevado a x, olha, ela, ela não estando definida para o zero, né? Então, bem, ela não está definida para os números negativos, né?
Aqui eu não sei se ele dá uma imagem para o zero, mas o mais adequado valor para. E aí é aquela coisa, né, de a gente seguir com o gráfico, né? Qual a imagem mais adequada para você dar para o zero, né? Para essa função, né? Ah, ela não está definida para o zero, mas e se você quisesse dar uma imagem para o zero, você daria qual? A imagem é você fazer o limite, tá? Porque o limite dessa função, no futuro a gente vai aprender isso, né? Usando a técnica lá, que é usando a regra de L'Hopital, a gente vai ver que o limite, ó, a gente vai provar isso, tá? E a gente vai estudar essa função aí, que o limite, tá? A função x elevado a x, quando x tende a zero pela direita, pela esquerda ela não está definida, isso aqui vai ser 1. Bem? Então, essa função f de x igual a x elevado a x, uma extensão dela, né? É interessante que a gente pegue uma extensão, estenda ela para uma f chapéu, de forma que a f chapéu de zero, você diga que é 1. Né? De onde a gente tirou esse 1? O limite dessa lei, né, quando a gente está próximo de zero. Bem? Então, o limite, ele também serve para... Porque, às vezes, uma função, gente, ela tem um gráfico tão complicado, né, tão complicado, e não está definida num certo ponto aqui, assim, ó. Tá? E aí você vê o gráfico dela é complicadaço, que vem com um monte de coisa aqui, assim, e a gente descobre que o limite, né, quando x tende a zero pela direita, é 7, por exemplo. Então, nada mais adequado do que definir, né, pegar essa função que não está definida no zero, e fazer o f de zero igual a 7. É pintar a bolinha aqui. Ó. E de onde a gente tirou esse 7? A gente tirou do limite da função. E aí fica o limite, né, sendo usado para estender funções. Calcula limites para fazer o seguinte, ó, a função ela não está definida naquele ponto, vamos ver se ela tem um comportamento, ela tende para algum lugar específico para a gente estendê-la, né, para esse valor no ponto ali. Bom, bem, então já expliquei a divisão por zero. O que é que eu quero explicar para vocês agora? Vamos voltar aqui para a dúvida lá que foi para eu repetir essa explicação aqui. Tá? Então, não tem divisão por zero, gente. Qualquer denominador que for dar zero é porque o que você está jogando ali na expressão, qualquer coisa, tá, não está no domínio, né? Só ver se a gente está gravando aqui. Tá. Então, não está no domínio da função. E aí, ó que bacana isso aqui, cara. Cadê aqui a nossa funçãozinha lá? A nossa função g é essa daqui. Eu vou explicar para vocês essa função aqui, ó. A função x sobre x. Que função maluquinha que é essa? Tá? Eu vou chamá-la de quem? Eu vou chamar a função de u. Vou chamar u de x, u de 1, né? U de x. Aí você fala, pô, professor, que função é essa? Por que você não corta isso aqui? Não, eu não corto porque a lei da função é exatamente isso aí. Tá? Quanto é que vale, gente? Aí vocês me respondem. Quanto é que é u de 2? Alguém me responde aí? Vai dar 1, né? U de 2 é 2 sobre 2, que é igual a 1. Exatamente. O que é u de raiz de 7? Vai dar 1 também, né? É raiz de 7 sobre raiz de 7. Então, na verdade, gente, qualquer hora, o u de x de qualquer coisa, aí eu vou estar colocando aqui, ó, x diferente de zero, dá quanto? Vai dar x, que não é zero, sobre x, que não é zero. Uma coisa que não é zero sobre ela mesma é quanto, gente? É 1. É o que é essa função, ó, tá? Mas É uma essa função... constante. Oi? Uma constante 1, né? Ela é constante 1. Mas ela é a função constante igual a 1? Essa é a grande pergunta. Ela é essa função, ó, f de x igual a 1? Qual a diferença da nossa função u de x para f de x? Que a U de X não é definida dando zero, né? É exatamente essa diferença. Tá? Essa lei, a professor, por que você escreveu assim? É exatamente para não poder jogar o zero ali. Ó. É um truque, né? É uma anotação, é um jeito inteligente
de você tirar o zero do domínio da função. Então, é exatamente isso. Essa função aqui, ó, o domínio dela é os reais menos o zero para os reais, né? Que é aquele domínio implícito. Tá? Então, ela está totalmente definida aqui, ó. Super bem definida, inclusive. Essa daqui, ela está definida assim, ó. O domínio dela é os reais todos, né? Porque qualquer número que eu estou dizendo que a imagem é 1, os reais, essa aqui, né? O domínio implícito dela é os reais todos. Não tem nenhum impedimento aqui, né, de jogar x nessa expressão aqui, ó, né? Até porque essa expressão nem depende de x, né? Então, para qualquer x, a resposta é sempre 1. Entenderam? O gráfico muda? Muda até o gráfico, porque o gráfico da nossa U é todos os reais. Já é constante. Ela é constante, igual a 1, né? Constante. Não está definida no zero e vai embora aqui, ó. Vem aqui é o 1zinho. Tá? O gráfico da F, né, é tudo constante aqui no 1. Entenderam? E aí, gente, e é daí que começam as bagunças no limite. Por exemplo, né? E aí eu vou explicar para vocês por que alguns exercícios alguns problemas de limite são difíceis e a gente tem que buscar uma simplificação para eles, tá? Um exemplo classicão aqui, ó. Eu vou seguir nessa mesma linha ali, ó. Então, bem, então vocês já entenderam que função é essa que a gente pode usar, né? Aliás, eu vou insistir um pouquinho mais nessa função, que é o seguinte, e se eu quisesse aqui no 1, por exemplo, a gente tirou o zero da jogada, né? Aqui a gente tirou o zero da jogada. E se eu quisesse tirar o 1 da jogada aqui, ó? Eu quero uma função que no 1, tanto no 0 quanto no 1, tenha um buraquinho aqui, ó. Ela não está definida no 0 e para 1. Alguém aí tira da manga uma lei para esse gráfico aqui, ó. Tem uma bolinha aqui no 1 e vai embora aqui, ó. Então, no 0, ela não está definida no 0, ela também não está definida aqui no 1, tá? Nossa função, bem, ela é constante igual a 1 aqui, ó. Nos demais pontos. Alguém habilita aí? Vou chamar de função m de maluca. M de x vai ser igual ao quê? Uma lei para essa função. É uma função x de x, tal que x é diferente de 0 e 1? Pode ser. Bem, esse jeito é um jeito m de x é igual a 1, né? Para x diferente de 0 e x diferente de 1. Aí você tem que explicitar, ou então um jeito é explicitar o domínio dela, né? Bem, a lei que você quer é que ela seja constante, então ela vai ser constante. Ela vai pegar qualquer número. Aí você faz assim, a m ela está definida nos reais menos o 0, eu tiro o 0 e o 1, né? Eu estou tirando esse conjunto para os reais. Eu já estou dizendo que eu não posso colocar o 0 nem o 1, não está no domínio dela, então já vai ter os buraquinhos ali. E ela vai pegar qualquer número né, e vai levar no 1. Então a lei é a mesma, né? Isso aqui define essa função aí. Mas tem um jeito que é legal que é esse aqui, ó. Vou fazer para vocês aqui, ó. Ó, desse jeito, isso aqui continua sendo 1, né? E eu tiro o 0. Desse jeito aqui, olha, x menos 1 sobre x menos 1. Olha que massa. Entenderam aí? Essa função, que por sua vez ela é o quê? Ó? É a função x ao quadrado, x ao quadrado menos x, né? Sobre x ao quadrado menos x. Tá? Qual a lei dela? É essa função. Eu posso jogar, bem, eu posso jogar o zero aqui, gente? Não, porque dá zero sobre zero. Eu vou zerar o denominador aqui, ó. Eu também não posso jogar o 1, porque senão vai dar zero sobre zero aqui, ó. Né? E quando x for diferente de zero, eu posso cortar tanto isso aqui quanto isso aqui, ó. Vai dar 1. Né? A função ela vale 1 quando x for diferente de zero. E quando x for diferente de 1,
eu também, bem, diferente de 1 e 0, né? Porque eu não posso. Aí eu vou poder cancelar isso aqui, ó. Eu cancelo esse camarada aqui e cancelo esse aqui. Tá? Então, eu não posso jogar nem o 0 e nem o 1 nessa expressão. E fora esses dois elementos, né? O m de x, quando x for diferente de 0 e diferente de 1, nenhuma dessas duas coisas são nulas. Então, a gente pode cortar e dizer que dá 1. Então, essa única lei aqui, ó, essa lei substitui todo essa regra, esse domínio contra domínio, aquilo tudo, numa lei só. Que é isso aqui, ó, usando essa estratégia. Tudo bem? Beleza, gente? Então, evoluindo. E olha só, e essa função, bem, só que só por causa de tirar o 0 e 1 do domínio aqui, ó, a função está começando a ficar feia. E a gente tem umas funções que são horríveis, mas que na verdade as leis delas são bem simplesinhas. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é essa função aqui, ó. Eu vou chamar aqui de f de x igual a x ao cubo sobre x. Ó. Que função é essa, gente? X ao cubo sobre x. Tá? Então, a função x ao cubo sobre x é uma função que eu não posso cancelar ela aqui, ó, né? Ela é diferente dessa função, eu não posso cancelar aqui e dizer diferente da função g de x igual a x ao quadrado, ela não é a função x quadrado, né? Mas elas são bem parecidas, tá? Exatamente nesse ponto, porque aqui eu posso aqui eu não posso jogar o zero e aqui eu posso jogar o zero. E fora essa questão do zero, aí sim elas são iguais. Então essa f aqui, ó, ela vai dos reais menos o zero para os reais, tá? E a nossa g, ela está definida em todos os reais, tá? Então, são funções diferentes, beleza? E aí os gráficos, né, também são diferentes. O gráfico dessa... E aí sim, ó, né? O gráfico da f, quando o x é diferente de zero, a gente pode cortar. Então, essa f aí, ela tem uma cara até bonitinha. Você pode simplificar a f aqui, ó. A f de x ela é igual a x ao quadrado. Aí você tem que dizer, ó, x diferente de zero. Né? Okay? E o domínio da f é os reais menos o zero. Então, eu estou dizendo aqui que não faz sentido... A f não pode ser usada no zero. Não pode ser usada no zero. E aí o gráfico dela, portanto, vai ser o x quadrado com uma bolinha aqui no meio, subindo aqui, ó. Diferente do gráfico da g, que é a própria x quadrado. Então, essa aqui é a f, e aqui a gente tem a g aqui, ó. Né? E aí o gráfico da g é o gráfico completinho. Entendido aí? Ô, professor, Foi. então a f é uma extensão da função g? É o contrário. A g que é uma extensão da f. Ah, tá. Ok. Né? Porque a g, ela é a mesma função f, só que definida na origem. A f não está definida na origem. E o que isso tem a ver com o limite? O que tem a ver com o limite é o seguinte. Essa expressão feia aqui, ó, se eu perguntasse para vocês limite de x ao cubo sobre x, quando x tende a zero, né, aí você fala, professor, mas se eu jogar o zero aqui, ó, vai dar zero sobre zero. Né? Né? Quando x vai para zero, x ao cubo começa a se comportar, né, a tender para zero. E o denominador Aí, começa... professor, aí Oi. que entra os polinômios, né? É aí que entra as simplificações de polinômios. Tá? E a simplificação das expressões que você está estudando. Porque quando a gente está indo para zero, gente, a gente não está sobre o zero. Tá? A gente está estudando essa função toda nos pontos em que a gente não... em que é diferente de zero. Tá? Então, já pensem nisso aqui. Ó. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que pensar. O limite é estudado sempre fora do ponto que você está indo. Só que esse limite aqui, ó, né, essa expressão, como a gente está indo para zero e não é zero, ela pode ser totalmente substituída. Tá? Eu posso cancelar isso aqui, ó, e escrever isso aqui simplesmente com x ao quadrado como x indo para zero. Ah, professor, por que aqui você cancelou e simplificou?
Porque como a gente está indo para zero, a gente é diferente de zero. A gente está estudando o comportamento aqui, ó, né, fora da origem. Né? O x está aqui, indo para zero pela direita, x. E como a gente está indo para zero e calculando a imagem desses valores de x, não tem por que a gente estar com essa expressão feia, que ela só serve para tirar o zero do domínio. Tá? Foi um artifício só para tirar o zero do domínio. Mas na hora de fazer a conta, não interessa a origem. Né? Não interessa se o zero está no domínio ou não. Então, a gente pode simplificar essa expressão aí e trabalhar com essa versão aqui. Ó. Porque fora da origem, exceto pela origem, a f é igual a g. Tá? F de x é igual a g de x para todo x diferente de zero. Né? Porque aí, né, fora da origem, usa a mesma lei. Tá? Na origem, uma está definida e a outra não está. Beleza? Então, nos limites, quando a gente está indo no ponto, o que você puder simplificar por conta da gente não estar exatamente sobre o ponto, você simplifica. E claro, gente, que é muito melhor a gente fazer essa conta aqui do que essa. Entenderam? Né? Porque aqui o que acontece? Quando o x vai para zero, né, uma coisa que está indo para zero no gráfico da função x², isso aqui vai para zero. Sem dúvida. Aqui não precisa pensar em nada. Porque, afinal de contas, é como se a gente estivesse trocando a função pela extensão contínua dela, trocando a f pela g. E essa função aqui, ó, mesmo sendo elas diferentes, elas possuem o mesmo limite na origem. E aí é que vai dar zero. Bom, então, a gente troca o limite da f de x. Como fora da origem elas são iguais, então a gente usa g de x. Como isso aqui é uma função elementar, né, o limite é calculado só jogando o zero aqui mesmo. Né? É zero ao quadrado que é zero. E aí o zero já está no domínio, né, da simplificação ali. Beleza? Posso ir aumentando o nível aqui da coisa? Eu vou passar para um nível aqui um pouco mais hard aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar... Bem, eu vou aproveitar esse embalo aqui, ó. Eu vou usar, por exemplo, olha só. Eu vou fazer uma conta simples aqui com vocês. Ó. Vou pegar uma função, ó, x ao cubo. Vou pegar um x². Tá? x² menos 5x mais 6, por exemplo. Bom, sobre x menos 2, eu quero o limite dessa expressão aí, ó. Quando x tende a 2. Bom, como é que a gente faz essa conta aí? Ó? Termo de limite mesmo. Se você fizer a conta aqui e for fazer a conta na intuição mesmo, ó. Quando x vai para 2, está perto de 2, isso aqui vai estar perto de 4, né? Isso aqui vai para 4, na verdade. Isso aqui vai para... 2 vezes 5 vai dar 10, que está perto de 10. Aí isso aqui está perto de 4 menos 10, ó. Isso aqui vai estar perto de menos 6. Aí com mais 6 vai dar 0 no numerador. O numerador começa a se aproximar de 0. Lembrando que não vai dar exatamente 0. Bem, o limite do numerador é 0. Mas o numerador nunca vai ser 0. Entendam isso. Tá? Esse denominador aqui, ele nunca vai ser 0 porque o x nunca vai ser 2. Ele está cada vez mais perto de 2. Mas quando o x está muito perto de 2, né, o denominador começa a tender para 0. Então, o comportamento, a grosso modo, dessa fração aqui, ó, é 0 sobre 0. Tá? Então, o que acontece, gente? Bem, esse denominador, ele é explícito que ele está dando 0 porque ele tem essa diferença, né? X menos 2. É por isso que ele está indo para 0. Tá? E, na verdade, lá em cima está indo para 0 também, porque, de alguma forma, esse fator aqui, ele está entranhado ali dentro daquele polinômio. Esse polinômio ali, ó, x² menos 5x mais 6, certamente ali dentro deve ter alguma coisa, né, que a gente vai descobrir que é vezes x menos 2. Ó. Que é para quando que a única forma de um polinômio dar
dá zero quando o x vai para 2 é se ele de fato também tem esse fator dentro dele. É esse x menos 2, que aí quando você coloca o 2 aqui, ó, 2 menos 2 começa a aproximar de zero. É a única forma de um polinômio, seja lá qual for o polinômio, gente. Se você tiver com um polinômio e você jogou lá o 2 nele, né? Que no fundo aqui é jogar o 2 aqui, ó, e deu zero, é porque o x menos 2 é fator dele. E como é que a gente descobre esse camarada aqui, ó? Né? É fatorar esse polinômio já sabendo que existe esse fator aqui, ó. Tá? Como é que a gente descobre isso? A gente passa esse camarada aqui dividindo. Né? Então, esse polinômio... Então, tem um polinômiozinho aqui, p de x, ó, vezes esse vai dar esse. Professor, Foi. x menos 3 e x menos 2, né? Isso, aqui esse aqui é fácil porque a gente tem acesso a fórmula de Bhaskara, né? Sabe que a soma é menos b, a soma dá 5 e o produto dá 6. Eu já montei esse aqui porque para facilitar a nossa vida. X menos 3, a gente já sabe, né? Pela nossa experiência com o polinômio de grau 2, que esse cara se fatora assim. As duas raízes são 2 e 3, e aí a gente, bem, o fator dominante aqui, né, vai dar 1, então não tem, é um umzinho que tem aqui. Mas depois eu vou dar uma aumentada aqui, que a gente vai ter que ter o recurso da divisão. Então, o que acontece, gente? Então, esse limite ali, ó, esse limite é uma situação dessa aqui, ó. Tá? A gente está fazendo conta com uma coisa complicada justamente porque a gente está diante de uma função que foi elaborada para tirar um elemento do domínio dela. Tá? Então, a gente não pode jogar 2 aqui embaixo. Né? Então, essa função toda aqui, ó, o 2 não pertence ao domínio. Né? Concorda? Essa função ali, ó, essa função f de x, ó, essa lei, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2, né? Ela é uma lei que eu não posso jogar o 2 ali dentro, que está dando 0 sobre 0. Né? O f de 2, ó, é 0 sobre 0. Né? Então, não existe, né, o f de 2. Então, de repente, essa coisa aqui, ela é feia só para tirar o 2 do domínio da f. Olha que sacanagem, né? E é de fato o que acontece. Então, o que está acontecendo ali é o seguinte, aqui, eu não posso jogar o 2 nessa expressão, né? Mas a gente descobriu que essa expressão ela é x menos 3, o numerador, né? E multiplica x menos 2 em cima, e embaixo é x menos 2. Beleza? Olha só, gente. E por que fizeram isso aqui? Foi de sacanagem mesmo pra gente? Não, gente, é esse mesmo truque, entendeu? Então, essa forma inteligente, né, da gente escrever uma função com uma lei só, né, para tirar um elemento do domínio dela, sem ter que explicitar domínio e tal, e expressar a função só pela lei, a gente ganha na complexidade, né? Essa coisa de que é bonito do ponto de vista matemático, lá, belo e tal, que você conseguiu uma coisa bem elaborada e tal, para tirar um elemento do domínio. Mas na hora de fazer conta com essa função, tipo no caso que a gente está enfrentando limite, essas coisas prejudicam a gente. E aí a gente tem que dar essa limpada na função, para poder trabalhar com uma situação mais simples. Por exemplo, essa situação aqui, ó. Então, quando você descobre que essa função aqui, ó, você não pode jogar o 2 nela, porque dá 0 sobre 0. De que ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó, né? E de que essa expressão, ela nada mais é, ó, você pode cancelar isso aqui, ó. Nada mais é do que isso aqui, ó, quando você está fora do 2, ó, não é 2. É muito melhor trabalhar, né? Quando você não está trabalhando com o 2, é muito melhor trabalhar com o x menos 3 do que com esse troço horrível aí, ó. Então, que função é essa aí? Aí, olhando aquela nossa história do 0 sobre 0. Então, essa nossa f, gente, ela nada mais é do que essa nossa f, que é essa coisa feia aí, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2. E ela está bem definida assim. Então, aqui, ela já está dizendo que você não pode jogar o 2 dentro dela. Ela é muito mais simples, né, do que esse troço feio aí. A gente descobriu que ela, na verdade, ela é o quê? Ó? Essa função, ela vale... ela é igual a x
menos 3, né, quando x for diferente de 2. Ok? E o domínio dela, ó, ela é dos reais menos o 2 para os reais. Ok? Aí você escolhe se você trabalha com essa parte aqui, apaga essa parte e trabalha só com isso aqui, ó, né, que para nós não serve o limite da zero sobre zero. Mas só que como a gente está estudando o limite dessa f de x, quando x tende a 2, né? Então, quando está tendendo a 2, a gente não está em cima do 2, né? A gente está trabalhando com valores diferentes de 2. E para valores diferentes de 2, isso aqui não dá zero. Né? Então, como x é diferente de 2, isso não é zero sobre zero. Então, na verdade, isso aqui é aquele nosso 1 lá, ó. Né? Aquele 1 que a gente estava discutindo anteriormente lá, aqui, ó. Né? Era esse 1 aqui, ó. Da mesma forma que isso aqui é 1 também, ó. Tá? Então, isso aqui, esse truque aqui, ó, ele foi só para tirar o 2 da jogada. Como a gente não está aqui, a gente não é 2, então a gente não precisa trabalhar com essa versão feia, né? Porque a gente não está em cima do 2. Então, a gente pode pegar e trabalhar com o x menos 3, quando o x está indo para 2. Ó, né? E aí, essa função é a extensão dessa aqui, ó. Né? Porque essa função agora, ela tem o mesmo limite que essa, tá? Só que a gente pode jogar o 2, ó. Né? Eu posso chegar aqui e jogar o 2. Quando o x está perto de 2, ó, está perto de 2, 2 menos 3 dá menos 1. Então, a gente sabe né, mesmo, bem, você não pode jogar o 2 aqui porque a função não está definida. Mas quando não é 2, você simplifica, né, e descobre, né, que a função é bem mais simples. E o limite a gente determina. Ó, você resolveu o limite aí. Ó. Essa coisa, né, feiosa aí. Então, a resposta do nosso problema aqui, ó, né, é 2. Como é? É menos 1, né? Deu menos 1 aí, o nosso limite. Mas entenderam essa coisa do x sobre x, do x menos 2 sobre x menos 2? Essas coisas são feitas, gente, só para complicar, só para tirar um elemento do domínio. E na hora de fazer limite, dá 0 sobre 0, né, essas coisinhas aqui, e aí só complica o meio de campo. Beleza? E aí, o que é que vocês têm que fazer? Uma técnica para calcular limite de fração de polinômio é descobrir, extrair esses fatorezinhos aí para poder estar eliminando ele e simplificando a cara da função. Vou dar aqui um exemplo aqui para vocês verem, né, como essa coisa do 0 sobre 0, x sobre não sei o que ali, eu vou dar um exemplo para vocês, ó, por exemplo, né, um limite assim, ó. Eu vou dar já a resposta, tá? Vamos fazer assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Quando o x tende a... Vamos botar aqui. Quando x tende a... Quando x tende a 1, por exemplo. Tá? Isso aqui dá quanto, gente? Esse aqui é um polinômio normal. Não tem polêmica nenhuma. O gráfico disso aqui, ó, se você for desenhar uma parábola, tá? Então, quando x vai para 1, é só jogar um 1 aqui mesmo. Aqui é contínuo. Isso aqui é uma função elementar, ó. É manufaturado a partir das elementares, não tem manipulação nenhuma aí, o ponto está no domínio da função e tal. Então, isso aqui, o x vai para 1, isso aqui vai para 1 ao quadrado, que é 1. Né? Isso aqui vai para 1, 2 vezes 1 dá 2, isso aqui está indo para 1, vai ficar 1 menos 2, vai dar menos 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Eu não queria que desse 0, não. Vou botar mais 2 aqui, ó. Então, vai dar 1 com mais 2 vai dar 3, com mais 1 vai dar 4. Bom, então isso aí é trivial aí, tá? Esse resultado dá 4. Só que aí vem um espírito de porco, fala o seguinte, ó, eu quero que você calcule esse limite aqui, ó. Porque tem uma função que é igualzinha a essa daqui, só que o 1 já está fora do domínio dela. E nada mais é do que uma forma de criar exercício. X mais 1, ó. Aí o que é que o indivíduo faz? Ó? Ele vai chegar aqui, ó, ele vai multiplicar, né? Aqui por x menos 1 embaixo, em cima, e aqui embaixo também, ó. A gente não alterou o limite, não alterou nada. Por quê, gente? Porque o limite, ele não precisa...
a função está definida ou não no ponto, não precisa. Então, se eu multiplico em cima e embaixo aqui por x menos 1, eu simplesmente criei uma nova função, que é idêntica a essa daqui. Tá? E eu não vou alterar o limite no 1, ele vai continuar sendo 4. Né? Só que essa função aqui, esse gráfico aqui, ó, ele está pintadinho lá no x igual a 1. Ele dá a imagem para o 1, né? Esse polinômio aqui, ó, p de x, ó, ele é contínuo, né? O P de 1 dá 4, é todo bonitinho lá. A única diferença para essa função, para essa outra Q de x aqui, a feiona, é que o Q de x, ó, o Q de 1 não existe. Tá? E não existe só por causa desse fator. O limite não alterou. Então aqui a bolinha está pintada lá, isso aqui é uma parábola, né? Sei lá, a concavidade está para cima, né? Uma parábola. O gráfico da P é uma coisa assim. O gráfico da Q é a mesma coisa, só que no 1 ele fez a bolinha. Fez a bolinha. Só por causa de multiplicar em cima e embaixo por esse camarada aqui. Ele está tirando o 1 do domínio. Só que aí, o exercício, né? Ele vem para você nesse formato aqui, ó. Quando x tende a 1. Tá? E aí ele vem, esse troço tudo multiplicado aqui, ó. Aí vai ficar x menos 1 aqui embaixo. E lá em cima vai ficar esse troço feião mesmo. Né? É multiplicar aqui, ó. Tudo vai ficar x ao cubo, né? Multiplica tudo por x, ó. Mais 2x quadrado mais x menos x quadrado, menos 2x, menos 1. Né? Na verdade, estou montando o exercício, eu estou fazendo o problema ao contrário para vocês. Ó. Então, x ao cubo, esse com esse aqui vai dar mais x quadrado, ó. Esse com esse vai dar menos x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Quanto é que dá? Bem, essa daqui já dá problema, ó. Porque quando x vai para 1 aqui, o numerador, aqui já vai dar 0 sobre 0. E por que está dando 0 sobre 0? Porque o 0 sobre 0 está aqui, ó, 0 sobre 0. Tá? Então, aqui já vai dar, aqui vai para 1 mais 1 vai dar 2, menos 1 dá 1, menos 1 dá 0. Vai dar 0 sobre 0 agora. Ok? Então, o que é que vocês têm que aprender a fazer lá em frações de polinômio é fazer essa contazinha aqui, ó. Tá? É tirar esse fator aqui lá de cima, porque ele certamente está entranhado ali em cima. E aí você vai precisar, nesse processo, de inverter esse camarada ali. Que é o quê? Ó? É descobrir como esse x ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1, como é que ele se fatora com alguma coisa aqui, né? Tem algum polinômio que é uma função f aqui, né? Que o x menos 1 está lá em cima. Porque está dando 0 quando x vai para 1, justamente porque o fator x menos 1, o x menos 1 é fator desse polinômio aqui, ó. E aí, como é que a gente descobre essa função aqui, ó? Lá da outra vez, como a gente tinha o Bhaskara e tal, a gente descobria, né, as raízes e tal do polinômio. Agora a gente tem que pegar para descobrir essa f, é passar esse camarada aqui dividindo mesmo. Aí é divisão de polinômio. Né? Então, você passa aqui dividindo, a nossa f de x é o quê? Ó? É a divisão, é x ao cubo, mais x quadrado menos x menos 1, dividido por x menos 1. Fazer a divisão e você encontra f. Aí tem que dividir mesmo, né? Aí vocês lembram lá né? E aí o processo inverso é esse. Você vai pegar o x ao cubo mais x quadrado menos x menos 1 e vai dividir por o x menos 1. Né? Aí, como é que faz essa divisão? X ao cubo dividido por x dá x quadrado, né? Aí multiplica aqui, ó, e põe aqui, ó. Então, isso aqui vezes vai dar menos x quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Né? Aí pega aqui e faz a diferença ali, ó. Esse cancela com esse menos esse vai dar mais. Ou você já pode até vir para cá com o sinal trocado, né? Assim, não sei como vocês aprenderam assim, ó. X ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos x quadrado, vem para cá mais. Esse vezes esse vai dar x ao cubo, vem para cá menos já. Aí aqui, ao invés de diminuir, você soma. Cancela esses dois, aqui vai dar 2x quadrado. Aí abaixo os outros, né? Menos x menos 1. Aí começa tudo de novo. Né? 2x quadrado dividido por x menos 1 vai dar mais 2x. Né? Esse dividido por esse, dá mais 2x. Agora multiplica aqui, vai dar menos 2x. Vem para cá mais 2x. Aqui vai dar mais 2x quadrado, fica menos 2x quadrado. Aí soma agora.
esse corta com esse com esse aqui vai dar, corta aqui vai dar x menos 1. Aí x menos 1 dividido por x menos 1 vai dar 1. Então, vezes isso aqui vai dar ele mesmo, vai dar 0 aqui já, né? Tá? Então, a gente descobriu que isso vezes isso vai dar isso. E aí você está revertendo, né? Aí na hora de calcular esse limite aqui, ó, você pega esse polinômio, divide por x menos 1, de fato, né? Aí você fatorou ele, descobriu que ele é isso vezes isso. Então, na verdade, essa fração ali, ó, x ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1 sobre x menos 1 nada mais é do que, bem, esse cara aqui, ele se fatora em x ao quadrado mais 2x mais 1, né? Vezes x menos 1, né? Isso vezes isso mais o resto que é 0, dividido por x menos 1. Vendo? Aí a gente está desfazendo, é fazendo o contrário. O speed porco lá pegou um problema fácil, multiplicou em cima e embaixo por isso aqui, só para tirar o 1 do domínio. Escreveu um troço medonho aqui que a gente não consegue mais dar 0 sobre 0 e a gente não sabe mais fazer a conta. Aí eu vou agora estar entrando no detalhe para vocês o que é esse 0 sobre 0, que de fato não dá para você saber o que é, tá? Uma coisa pequena dividido por uma coisa pequena, não dá para saber o que é. E aí se você começa, né, descobre esse fator de baixo lá em cima, que é um trabalho puramente lá de polinômios, né? Aí, como a gente está indo para 1, a gente vai poder cancelar isso aqui, ó. E como a gente não está exatamente em cima do 1, não interessa saber se o 1 está ou não no domínio, né? Caso isso aqui tudo foi feito só para tirar o 1 do domínio dessa expressão aí, ó. Essa expressão toda, na verdade, ela é só esse pedacinho aqui, ó, para x diferente de 1. E aí você faz o limite, né, dessa forma aqui. Então, é assim que os problemas são criados, né? São elaborados. Então os limites, gente, o limite a gente vai fazendo assim mesmo, jogando nas funções e fazendo a conta. O problema é quando a gente chega essas coisas que a gente chama de indeterminação. Tá? Então, não tenho medo de fazer limite. E limite não tem... o problema são as indeterminações, eu quero, né, pegar nelas com vocês. Um outro exemplo aqui, ó, expressões complicadas assim, ó, se não chegar a nenhum absurdo, né, a raiz quadrada de... Vou botar aqui, ó, 2 elevado a x mais x ao cubo mais 4. E sobre x a sétima mais x menos 1. Deixa eu ver aqui, ó. Raiz quadrada de menos... Vou botar 2x menos 1 aqui, ó, tá bom? Quando x tende a 1. Tá? Por exemplo. É você ir fazendo a conta mesmo. Se não der tilt e você souber o que está fazendo direitinho, né? O que é souber que está fazendo? É fazer a estimativa boa, né? Uma estimativa assim, ó. Vamos lá. O x está indo para 1, gente. Né? Quando o x está indo para 1, esse expoente está indo para 1, bem, a função, isso aqui é contínua, a função elementar, né? Isso aqui está indo para 2 elevado a 1, vai dar 2 mesmo. Aqui está indo para 1, 1 ao cubo vai para 1 ao cubo mesmo. Isso aqui, 2 elevado a 1 vai 2, vai para 2, isso aqui está indo para 1, então 2 mais 1 dá 3, e 4 mais 3 dá 7. Então, esse numerador está indo para a raiz de 7. Tá? Raiz de 7. Raiz quadrada, botei esse 2 aqui, nem precisa. Raiz quadrada de 7. E aqui, ó, isso aqui está indo para 1, 1 a 7 vai para 1 também. Então, o denominador está indo para 1, mais aqui está 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, tá? Para a raiz de 1 dá raiz de 1 e assim vai. A raiz de 1 é 1, mais 1 dá 2, vai dar raiz de 7 sobre 2. Né? Então, é isso. Então, e seja lá, né, as funções forem complicadas e tal, é assim que a gente calcula o limite. O problema do cálculo do limite é quando a gente se depara com algumas situações de 0 sobre 0, exatamente, que você não sabe o que é que está dando. E se o numerador de uma fração vai para... Se o numerador de uma fração vai para 0 e o denominador vai para 5, né, então a gente sabe, né,
Uma coisa que está muito próximo de zero, dividido por uma coisa muito próxima de 5, essa coisa vai estar se aproximando do fato que é zero sobre 5, que é zero. Então, se for para 2 sobre 7, está se aproximando de 2, se aproximando de 7, a resposta é 2 sobre 7 mesmo. E assim sucessivamente. Então, o problema são coisas desse tipo, ó, quando vai para zero sobre zero, que aí você não sabe o que é que dá. E eu vou estar explicando para vocês o significado de coisas desse tipo assim, ó, de 2 sobre zero, por exemplo. Tá? E isso aqui não existe, mas aí a gente já sabe o que é mais ou menos. Então, como é que a função se comporta. Tá? E esse zero aqui, em termos de limite, gente, significa que o numerador vai para 2 e o denominador vai para uma coisa muito pequena. Tá? E aí essa fração está explodindo. Tá? Então isso aqui dá infinito. Está indo para o infinito. E aí eu quero entrar nessa parte aqui da matéria com vocês. E aí finalmente chegou o momento da gente estudar a nossa amiguinha 1 sobre x. Ó. Função 1 sobre x. Tá? Ela é fundamental no estudo do limite. Tá? Porque o que é fundamental aqui no estudo do limite? Tá? É a nossa ideia, é a concepção de fração mesmo, tá, gente? Então, eu vou fixar uma anotação, tá? Essa anotação ela é minha, que eu chamo uma linguagem nossa aqui, tá? Do nosso curso, tá? O que a gente vai fazer, uma linguagem. E eu divido a reta, né? A gente tem um zero aqui, ó. Já falei para vocês que não tem número pequeno, né? Você acha que o número é muito pequeno, né? Mas tem muita coisa ainda para chegar no zero ainda. Você acha que o número é grande, lá o nosso famoso n estrela, né? Vocês lembram do nosso amiguinho n estrela? Você acha que ele é grande, você consegue construir um número muito maior do que esse n estrela ainda. E esse outro número não vai ser um número grande ainda. Tá? Mas enfim, o que é que é pequeno para mim? Eu vou usar a notação, mesmo, né, tendo dito isso para vocês sobre coisas grandes e pequenas, o que tiver muito próximo da origem, eu vou chamar que é o pequeno. Tá? Então, isso aqui é pequeno. Eu vou estar usando esse termo. Pequeno é próximo da origem e grande é longe da origem. Tá? Então, isso aqui é grande. O que vai crescer para cá e aqui é grande também. Tá? Então, pequeno significa em torno da origem. Grande é longe da origem. Isso aqui, quando um x ele vai muito para a direita aqui, que é tendendo para o mais infinito, eu vou chamar de grande positivo. Tá? Esse aqui vai ser um grande negativo. Tá? É como se fosse grande módulo, né? Ele tem um valor, ele está muito distante da origem, só que com valor negativo. E aqui a mesma coisa, gente. Tem um pequeno positivo. Então, esse ladinho aqui, ó, é o pequeno positivo e esse lado esquerdo aqui vai ser o pequeno, né? O pequeno negativo. Beleza? Então, a gente tem os números, uma coisa que é pequena, tá próximo de zero e é positivo, pequeno negativo. E grande positivo e grande negativo, né? No sentido de que está distante da origem. Bom, então, eu vou usar muito essa linguagem, eu acho que isso aqui é legal para ajudar no nosso diálogo mesmo, né? E vamos lá, então. Vamos estudar o mundo dos pequeno e grande positivo, que é mais ou menos o que a gente já conhece. Bem, a gente tem lá o nosso conceito de fração, né? Por exemplo, eu vou pegar um 1 e dividir em 8 partes, né? A gente sabe que se a gente começa a aumentar a divisão mesmo, né? O sentido, né, estrito da fração é você pegar uma unidade e dividir em pedaços aqui, ó. O problema é a divisão por número irracional, né? Aí, esquecendo essa parte aí, se você começa a aumentar esse denominador, gente, essa fração continua positiva, né? Numerador positivo com denominador positivo, ela é positiva. Então, se a gente começa a aumentar esse denominador, essa fração começa a diminuir. Ó. 1 sobre 9 já é menor do que, né? Porque os pedaços são menores, né? Você está pegando uma unidade e dividindo em 9 pedaços agora. E cada um desses pedaços diminui. E assim sucessivamente, né? Sobre 340, ó, vai menor ainda, isso aqui menor do que o nosso n estrela ali, né?
beleza? Então, e aí, se você aumenta o denominador, a fração vai diminuindo assim sucessivamente. E essa fração ela vai ficando muito pequenininha. Então, o que é que eu quero dizer com vocês? Quando a gente aumenta o denominador de uma fração, né, e não precisaria ter 1 aí em cima, poderia ter o 7 aqui, ó. 7 aqui. Né? Se você coloca um 7 ali, acontece a mesma coisa, né? Você aumenta o denominador, a fração começa a cair. Tá? Então, no fundo, se você tem uma constante, né, um número positivo aqui em cima, lá, um C positivo, dividindo por um número, tá? Um denominador. Esse denominador está crescendo, ele está indo para o mais infinito, ele está ficando grande, né? Ele está ficando grande, ele está aumentando, e positivo, tá? O numerador em cima é positivo. Constante, né? Positiva lá em cima, maior que zero, e o denominador ficando grande, positivo. Essa fração, ela começa a ficar o que então? Essa fração ela começa a ficar pequena, tá? Ela começa, né? Numerador constante, denominador ficando grande, positivo. Então ela fica pequena, ela vai diminuindo, fica pequena, positivo. Bom, então esse comportamento aqui que vocês têm que estar fixando na memória de vocês, tá? Então que no fundo é isso aqui, ó. É essa queda desse gráfico aqui, ó. O gráfico ele vai descendo assim, ó. A função 1 sobre x, ó, quando o denominador começa a ir para a direita aqui, ó, ficar grande, positivo, né, aumenta o denominador, diminui a fração. A fração começa a cair. E o sinal é mais com mais dá mais. Ela começa a cair, tender para zero, ficar pequena, positivo. Tá? E se o denominador fica pequeno? Né? Eu quero justificar isso aqui para vocês. Ó. Se o denominador ele se aproxima de zero e começa a ficar pequeno, a fração começa a crescer. Tá? Que no fundo né? Esse x aqui, ó, se ele começa a ficar pequeno, a tender para zero, por exemplo, essa fração aqui ela vai explodir, ó, ela vai tender para o mais infinito. Né? Então, denominador pequeno, fração grande, denominador grande, fração pequena, que é o conceito de inversamente, né? Os crescimentos são inversos um do outro. Tá? Quando um cresce, a fração diminui, quando o denominador fica pequeno, né, no sentido de estar próximo de zero, a fração aumenta. Isso independe do sinal, gente. Tá? Então, o denominador grande, como é grande, que eu falo, ele fica grande independente de ser positivo ou negativo. Eu não estou usando a ordem da reta, não, né? A gente sabe que os números negativos são menores que os positivos. Eu estou usando a minha definição de grande e pequeno. Então, se esse denominador ele é grande, mesmo negativo, essa fração ela vai ficar pequena, ela vai começar a se aproximar de zero. Então, isso aqui, gente, a gente vai usar muito isso no limite, tá? Então, observem vocês que quando o denominador ele tende aqui para o menos infinito, a fração também vai para zero. Só que ela vai para zero com um valor negativo, né? Abaixo de zero. Porque se esse x ele tende para o, né? Pensa assim, 1 sobre x e o x está tendendo para o menos infinito. Tá? Então, esse denominador está ficando grande. Né? Então, o 1 está sendo dividido por uma coisa muito grande, só que multiplicado por menos 1. Né? Tem um sinal aqui. Ó. Então, se você esquece esse sinal por hora, como se ele fosse para o mais infinito, isso aqui estaria próximo de zero. Né? Só que o x indo para o menos infinito nada mais é pegar uma coisa que está próxima de zero e botar um menos, né, do lado dele. Então, denominador grande negativo, a fração é pequena negativa. Porque claro que o numerador aqui é positivo. Tá? Então, que é o que justifica esse comportamento aqui, ó, né? Isso aí que sobe. E quando o denominador é pequeno, as frações são grandes. A fração começa a se distanciar da origem aqui, ó, né? Começa a se distanciar. Então, é isso que dá essa coisa do denominador pequeno e grande, né? Que é o conceito primordial de fração, é que dá esse comportamento aqui para a função 1 sobre x, ou uma constante sobre x em geral. Tá? A coisa de... Bem, a gente não quero discutir a precisão de que isso aqui é uma hipérbole, que está simétrico. O que eu quero é essa subida aqui, tá? Essa descida,
e essa subida para o zero, essa descida aqui, ó. Então, a gente tem que ficar familiarizado, inclusive do ponto de vista intuitivo, né, desses comportamento essas frações aqui, da relação do denominador com o numerador. Tá? Vou começar a dar uns exemplos para vocês aqui, ó. Por exemplo, se eu pedisse para vocês, qual é o limite de menos de 3 sobre x quando x tende a menos infinito? Tá? Menos infinito. Qual é a resposta disso aí? É aquela coisa, o 3 é positivo lá em cima, né? Ó, positivo. O x está ficando grande, ó, então esse denominador está aumentando, essa fração está indo para zero. Tá? Só que como o x ele é grande e negativo, ele é negativo, né? Ele está ficando grande e negativo. Essa fração, o tempo todo, ela está diminuindo, ela está indo para zero, só que com o numerador positivo, ó, e o denominador negativo, mais com menos dá menos. Né? Então, bem, de qualquer forma, ela está indo para zero. Você não precisa especificar como ela está indo para zero, tá? Então, aqui no caso, isso vai para zero. Se isso aqui tivesse dentro de alguma outra coisa, a gente ainda teria como dizer que ela está tendendo para zero pela um valor negativo, né? Pela esquerda, tá? Mas nem sempre a gente consegue dizer como está indo, né? Como a função está indo para o limite dela lá. Então, eu não vou cobrar de vocês como ela vai ser pela direita e pela esquerda, isso no geral nas funções, tá? Mas, de repente, essa função ela poderia estar dentro de uma outra função e você iria precisar saber realmente que esse cara está indo para zero pela esquerda, não ia mudar a resposta lá do teu problema. Bom, então a resposta aqui é zero. Então, sempre que o denominador ficar grande, independente de positivo ou negativo, ele manda uma fração para zero. Sempre vai para zero. Então, e o limite aqui de 3 sobre x, ó, quando x vai para zero pela esquerda. Quanto é que dá isso aí? Ó? Bem, aquela coisa. Uma constante sobre uma coisa que vai para zero, fica pequena, a fração cresce, fica grande. Então, a resposta aqui já é infinito. Aí aqui você precisa do sinal para definir que infinito está indo. Tá? Como está indo a zero pela esquerda, esse denominador ele é negativo. Então, aqui em cima é positivo e aqui é negativo. Né? Então, mais. Aqui é menor que zero. Então, mais em cima com uma coisa negativa embaixo, mais com menos dá menos. Então, essa fração ela fica denominador pequeno, fração grande, negativa. Então, ela fica grande e negativa a fração. Beleza? E assim sucessivamente, tá? Então, bem, aqui eu fui explícito, né? Botei o denominador aqui, ó, e já mandei ele para zero, né? Eu posso mandar um denominador para zero sem mandar ele para zero explicitamente, né? Como eu fiz aqui. Eu já peguei o denominador todo e mandei para zero. E um jeito astuto de fazer isso é, por exemplo, uma situação assim, ó. A gente tem 3 sobre x menos 1, tá? E eu peço para o x tender a 1 pela direita. O que é que vai dar esse limite aí, ó? Bem, então, o numerador está fixo igual a 3, ele não está se mexendo, ele até poderia estar se mexendo, né? Mas quando a gente começa a pegar um número x e mandar ele tender para 1 com valores maiores do que 1, né, que é pela direita, né, o 1 está aqui, o x está tendendo a 1 pela direita, então ele está tendendo pela direita com valores maiores. Quando você tira 1 desse x, olha para o x menos 1, né, o x é maior que 1 e está tirando 1. Isso aqui, como isso está bem pertinho de 1, isso aqui, essa diferença começa a diminuir, ó, que é isso aqui, ó, o x menos 1, diminui com valor positivo. Então, esse denominador, isso aqui começa a tender a zero, Mas, a princípio, né, constante em cima, denominador pequeno, tendendo a zero, essa fração ela vai explodir. Ó. Já sabe que vai explodir. A gente tem que decidir se é mais ou menos. E aí tem que estudar o sinal de como essa coisa está indo para zero. Aqui embaixo. Tá? Porque se eu estou tendendo a 1 pela direita com valores
essa diferença vai ser sempre positiva. Então, esse denominador tende a zero pela direita. Então, eu até costumo dizer assim, para você escrever assim, ó, isso aqui é só um rascunho, tá? Mas podem estar usando isso aqui só como uma prévia da resposta, que é escrever assim, ó, 3 sobre 0 pela direita. Isso aqui vai dar mais infinito. Não é que é uma divisão por zero, viu, gente? É só dizendo o seguinte, ó, o denominador está ficando pequeno, positivo. Então, a fração fica grande, positiva. O limite dela é mais infinito. Você consegue dizer como essa função se comporta. Beleza? E assim vai. Bem, o numerador ele pode estar se mexendo também. Ó. Pode ter uma situação assim, ó, limite de x ao quadrado mais 1, né, sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Pensar nesse probleminha aqui. Ó. Tá? Vou fazer rascunho. Quando o x tende o x não está tendendo para menos 1 não, viu, gente? Não confundam o menos lá em cima. Ele está tendendo para 1, só que pelo lado esquerdo. Isso vai interferir na nossa resposta, porque o numerador aqui vai para 1, né? Independente de esquerda ou direita, isso aqui vai para 1. O quadrado vai para 1. 1 mais 1 dá 2. O numerador está indo para 2. E o denominador está indo... Bem, isso aqui está indo para 1, menos 1 dá 0. Está indo para 0. Isso aqui não é uma indeterminação, tá? Para nós aqui em termos de limite, nesse rascunho. Porque a gente sabe que essa resposta aqui já vai, né? O numerador está tendendo para 2, o denominador está ficando pequeno, então a fração está explodindo. Tá? Agora a gente tem que decidir aqui como, né, se é mais infinito ou menos. Como isso aqui está próximo de 1, essa diferença está próximo de 0. Só que esse x está indo para 1 o tempo todo pela esquerda, de 1. Ele está indo para 1, né? O 1 está aqui, ó, ele é menor do que 1. Ele está indo pela esquerda. Então, quando eu tenho um número menor do que 1, que eu tiro 1 dele, isso aqui é menor do que 0. Menor do que 0. Então, ele vai ficar cada vez menor, vai ficar pequeno, mas com valores negativos. Tá? Ele tende para 0 pela esquerda, né? Com valores negativos. Então, uma coisa que é positiva em cima, tendo uma constante, o denominador está ficando pequeno, negativo, a fração fica grande, aí mais com menos, para menos aqui. E aí os limites, eles vão se desenrolando assim, ó. Bom? E aí eu vou estar dando mais exemplos para vocês na nossa próxima aula lá. Bom? E aí eu vou estar encerrando aqui para a gente para conversar um pouco aí, se alguém tiver alguma dúvida aí.